Você pode ser bem sucedido no seu empreendimento, mas você vai precisar de alguém que estudou para poder fazer com que o teu empreendimento vá avante. Exatamente. Então, um vai precisar do outro, tarde ou cedo, sempre é necessário essa cena. Sim, bem disse até o saudoso Samora que a escola é como uma lanterna no escuro. Sim, uma lanterna no escuro, você pelo menos consegue ver o caminho. Se todos nós estivermos abertos para ensinar os outros, teremos uma sociedade um pouco organizada. Exatamente, seria muito lindo. Como é que é, malta? Here's you 7XX, o boy Pica, o vosso braço direito. E está a começar mais um episódio do vosso programa do Guia Adolescente, o meu braço direito. Trago um convidado muito especial, o Jeremias Jinguane, meu homie, muito inteligente. E não é em vão que eu o convidei para abordar este tema que diz acerca da inteligência humana e a inteligência artificial. Que, caso vocês não saibam, estamos numa era de desenvolvimento super da inteligência artificial, em que alguns temem que vão ser substituídos por robôs e por essa inteligência e tudo mais. Mas compartilhem a live, sigam a página no Instagram, Facebook, o meu braço direito, comentem, digam o que estão a achar e vamos a isso. Como é que é, Jeremias? Tudo bem? Estou bem, graças a Deus. E desde já muito obrigado pelo convite. Quando recebi o convite até fiquei emocionado. Porque é uma coisa que eu sempre quis fazer. Ok. Que é mostrar às pessoas que elas não estão perdidas, ninguém é inútil. Exatamente. Todos nós temos um talento e devemos aproveitar esse talento e reaproveitar. Exatamente. Então, há uma coisa que eu sempre digo, que a pessoa primeiro deve se descobrir. Ao se descobrir, depois investir no que ele descobriu, aprimorar e com aquilo ganhar dinheiro. Exatamente. Porque empreender não é abrir uma empresa. Já bem disse o Daniel David, empreender é descobrir necessidades e satisfazer essas necessidades. Simples quanto isso, toda a gente entendesse isso, Exatamente. haveria alguma mudança. Mas ok, para quem não te conhece, pode se apresentar? Eu chamo-me Jeremias Idris Pedro Jinguane, sou um jovem com perspectivas, não sei, né? Gostaria com que as pessoas pensassem de uma forma diferente. No dia que o jovem descobrir, distinguir sonho e objetivo, terá uma vida um pouco tranquila. E também tem uma coisa que eu sempre digo, se tiveres uma oportunidade de ajudar alguém, ajude sem querer nada em troca. É difícil, mas é possível. E tem uma outra coisa também que eu aprendi, que é o meu alicerce, que é o dízimo. O dízimo não é só dinheiro, o dízimo também não pode ser olhado como um aspecto religioso. Se eu der 10% de mim a um amigo, eu ficar com 90%, meu amigo vai retribuir. Claramente. Se eu der 10% de mim à minha família vai retribuir. Não preciso dar o meu 100%. Do 10 fico com 90%. Exatamente. Então, e o dízimo na parte religiosa também tem esse sentido. Você devolve a 10ª parte do que você consegue e Deus abençoa. Então, se dou uma parte de mim para os outros, as pessoas vão retribuir. Tarde ou cedo. E sim, pode não ser exatamente a pessoa que eu ajudei a devolver. Alguém, Deus vai fazer com que devolva. Exatamente. Sim, então você pode ajudar um estranho sem se perceber que foste guiado por Deus, porque Deus tem planos que nós não conseguimos ver. Então, o Jeremias é um jovem apaixonado pela ciência, academia. Eu sou apaixonado pelo conhecimento. Não é que eu seja inteligente mais que ninguém, não sou. Mas eu sou apaixonado pela investigação também. E fazes trabalho? Sim, de facto. Não gosto muito de falar disso. Mas Tens de falar, porque há tipos de adolescentes Sim, que ficam tipo, não têm nada para empreender, mas têm habilidades que tens. Sim, eu ajudo as pessoas a alcançar objetivos acadêmicos. Exatamente. E eu ajudo pessoas a alcançar objetivos acadêmicos, isto é,
se tens uma dificuldade e aproximas a mim, se eu tiver como ajudar, eu ajudo. Em 2017, eu descobri isso como negócio. Ok. Porque antes não pensava que isso seria um negócio, mas nas minhas pesquisas, em alguns vídeos, em workshops que eu tenho visto e participado, percebi que é possível transformar o que eu fazia em negócio. Vejo pessoas que dão aulas, por exemplo, dão explicação de algumas disciplinas. Eles acabam ganhando dinheiro com aquilo. Exatamente. E que tal eu ganhar dinheiro ajudando as pessoas numa perspectiva acadêmica? Então, porque o que eu percebi, todo moçambicano quer estudar. E todos o que importava era ir numa universidade e estar a estudar. Então, a minha questão é, depois de estudar, o que acontece? Exato. Nós desde criança somos ensinados por nossos pais, avós, encarregados, que estuda para ter um bom emprego. E o Ocidente, por mais incrível que pareça, não diz isso. Estuda para ter conhecimento, para usar esse conhecimento a seu favor. Exatamente. Então, eu quando vejo pessoas que estudam para ser empregados, fico um pouco... Epá! Estás a tocar num ponto Sim. mesmo que dói, meu filho, e é mesmo real. Muita gente a ser formatada desde criança com a mentalidade de que deve estudar para conseguir um bom job e a minha vida está feita. Mas se forem analisar, muita gente que está aí a puxar os últimos carrões, que trabalha de segunda a sexta e é empregado, pode estar a receber 100 e tal, mas meu irmão, sai às 5 ou 6 horas de casa, entra no trabalho 7, 8 ou 9, mais ou menos isso, volta por aí 19, 20, de segunda a sexta. Ok, está a receber um bom taco, tem carros no place e tudo, tem filhos, esposa. Quem é que está a comer esse taco? Você só tem, malta, sábado ou domingo para aproveitar isso. Ou sexta-feira, o que é que fazes? Sais, não queres ficar em casa, porque é o único dia que tens para aproveitar o teu dinheiro. De segunda a sexta, estás a ser empregado de alguém, chegas no trabalho com teus estresses, és mal falado, discutes com a tua mulher e tudo mais. É um monte de uma vida que, ok, ele já está bem sucedido no tal emprego, mas vamos lá na vida pessoal, está feliz? A maioria não, só se contenta com isso. Por causa de o quê? Foram formatados para serem empregados. Epá, é mesmo doloroso isso, mas foi consigo. Isso, não, até não podemos culpar essas pessoas. É a educação que eles tiveram, sim, é uma educação que eles tiveram, que estudaram para ter um bom emprego. É o que eles aprenderam desde criança. Exatamente. É o que acontece nos dias atuais. Há quem diz que não precisa estudar para ter dinheiro. E acabam deixando de lado que nem todos temos a capacidade de empreender. Você pode ser bem sucedido no seu empreendimento, mas você vai precisar de alguém que estudou para poder fazer com que o teu empreendimento vá avante. Exatamente. Então, um vai precisar do outro, tarde ou cedo, sempre é necessário essa coisa. Sim, bem disse até o saudoso Samora que a escola é como uma lanterna no escuro. Sim, uma lanterna no escuro, você pelo menos consegue ver o caminho. Mas sem aquela lanterna que são os estudos, você não consegue ver o caminho. Então, uma necessidade, não nego, né? Vamos lá dizer aos nossos filhos para olharem mais no empreendedorismo e tudo mais. Mas o empreendedorismo sem conhecimento às vezes falha. Exatamente. Sabes muito bem que as pessoas pensam que o marketing é só vender. Há quem pensa que marketing é isso, mas aquilo outro. E é daí que já surge o marketing já como ciência. Exatamente. Que te mostra que o marketing é um conjunto de coisas, além de ser uma prática, é uma ciência. Porque existem laboratórios de marketing. Claramente. Temos aqueles laboratórios que falam sobre o neuromarketing, por exemplo. É daí que há quem abre um negócio sem fazer um estudo de mercado e depois vê um negócio a falir. Há quem abre um negócio porque viu um amigo que faz o mesmo negócio e deu certo, mas não percebeu quais foram as estratégias que o amigo usou. E nós jovens temos um problema: não aproximamos as pessoas que sabem fazer para nos ensinar a fazer. Somos muito orgulhosos. Além disso, as pessoas que estão a fazer acontecer também fecham-se. Isso é verdade. Porque querem ser bem-sucedidas sozinhas e ficam tipo um concorrente. Não, é uma espécie de... Como posso dizer? Esse aqui se aproximou, tem inveja.
querem amaldiçoar o meu negócio, querem amaldiçoar o meu business. Enquanto, às vezes, nem isso. Eu te pergunto, Dilara, Edson, como faz essas coisas? Não é que eu quero te roubar o negócio. Quero entender como funciona, se calhar também quero investir. Exato. Se todos nós estivermos abertos para ensinar os outros, teremos uma sociedade um pouco organizada. Exatamente, seria muito melhor do que isto. Sim, é por isso que eu fiquei muito feliz pelo convite. Vou repetir isso mais vezes. Disponha. Porque para discutir sobre a inteligência artificial e a inteligência humana é uma coisa atual. Muito atual, porque vamos dizer que desde a época do Covid-19 que o mundo teve que ficar em quarentena. E depois, desculpe segredar uma coisa. Covid foi o auge do meu negócio. Foi o auge? Sim. Mas como assim? Por quê? O Covid-19 foi o auge do meu negócio. Why? Por exemplo, até nem por exemplo, é uma verdade. Ok. Naquele momento, todos os trabalhos eram digitalizados. Os testes. Exatamente. Exatamente. Está a perceber a importância da inteligência artificial? O bom uso da inteligência artificial. Naquele tempo, todos os trabalhos eram digitalizados. E nem todos sabiam usar computadores. E nem todos sabiam usar plataformas digitais. Classroom, Google Meet e companhia. Então, como eu estou nessa área de auxílio, a assessoria acadêmica, assessorei várias pessoas a usar as plataformas digitais. Assessorei várias pessoas a realizar os seus testes. Estamos a dizer que as autoridades podem vir. Não! O auxiliar é ajudar as pessoas a usar as plataformas. Ok. Sim, ajudar as pessoas. Mas estou a brincar, só para descontrair. Estou a brincar. Porque o que aconteceu? Nem toda dificuldade recai para todos. Exato. A Covid fez muita gente perder emprego. E fez muita gente também dar o boom. Sim, eu por acaso. Foste um dos beneficiários. O escritório que eu tenho, que presta serviços nele, construí no período de Covid. Afinal? Sim. Eu achei que já fazia um ano então. Nada. Construí no período de Covid. Porque o Covid é que me deu mais dinheiro. Covid deu mais dinheiro. Então, os jovens adolescentes devem usar a inteligência artificial a seu favor. Tem uma questão. Tem que pesquisar. Ir a fundo, perceber. E a inteligência artificial, ChatGPT em particular, tem ajudado muita gente, mas há que usar bem. Exatamente, usar com ética. Até não há ética lá. Não é ética? Não há ética lá. Não há ética. O fato de ires para lá já está a ser antiético. Não é tanto. É que usar Google é antiético. Não, mas lá sabemos o que acontece no ChatGPT. Realmente Sabemos, então não há ética lá. Mas não há nenhum instituto ou universidade que proíbe o uso da mesma. Sim. Depende, se for num caso de um trabalho acadêmico, o chat pode servir de um assistente. Mas um momento só. Para quem não sabe o que é ChatGPT, é o melhor assim. Antigamente, muita gente até hoje já usa frequentemente. Só usa Google, pesquisa, por exemplo. Quero saber o que é um cão. Tudo bem, qualquer dúvida vou ao Google, escreve o que é um cão. Google dá-te um monte de abas, sites em que tu podes abrir e pesquisar, saber o que é um cão. Mas surgiu algo super, hiper, mega, de um outro nível, que tem uma diferença com o Google, que é o quê? É como se fosse uma pessoa que está num computador, um robô futuro, como se fosse Iron Man. Tu perguntas o que é um cão, ao invés de te dar vários sites e tudo mais, ele faz uma pesquisa de todas as informações existentes e pega aquilo e te entrega. O cão é isto, considerado isto. Pega, é uma síntese, posso assim dizer. Mas o que é que o Google não faz, que o ChatGPT faz? Eu posso basicamente pegar uma pergunta de um teste, ou melhor, uma empresa. A Apple, por exemplo, como é que é o funcionamento da Apple e qual é a estratégia que a Apple usa? O Google pode não conseguir me responder isso perfeitamente. Mas se eu pego o ChatGPT e faço essa pergunta, digo, posso dizer assim,
pesquisa sobre a Apple, me diga como é que ela funciona e me diga como é que eu posso fazer um negócio parecido, semelhante à Apple, usando as estratégias e tudo mais, elabore um documento, Ele vai pegar todas aquelas informações, não vai me fazer ir para lá ou para cá. Vai me dar todo o documento, taxativamente de acordo com o que eu pedi. Esse aqui é o futuro. E a diferença do Google é que no Google eu pesquiso o que é um cão. Depois vou ter que pesquisar uma outra coisa sobre o cão numa área diferente. Mas o ChatGPT memoriza o que você pesquisou. E se for já fazer qualquer pergunta, quem é o fundador da mesma empresa? Você não precisa escrever da Apple. Ele já sabe que está a falar da Apple. Então, esse é o futuro. Surgiu este ano é que foi desenvolvida mesmo a um nível extremo. Então, estamos a falar do tema inteligência humana e inteligência artificial. Por quê? Porque de lá para cá, desde o Covid-19, quem não está na informática, não está informatizado, globalizado com a revolução mundial, podemos dizer que tem grande chance de não ser bem sucedido na vida. Principalmente os empreendedores, é o que se diz. Na altura do Covid-19, quem não migrou para o mundo digital, caiu. Mas quem achou aquilo como uma oportunidade, ou quem já estava a entrar, subiu. Então, podemos continuar com o ChatGPT, só queria inteirar os adolescentes do que se trata aqui. Mas levantaste uma questão muito pertinente sobre as empresas no período Covid-19. Tinham que migrar para o digital. Só que o digital tem suas vantagens e desvantagens. Exatamente. Porque o digital, até atualmente, naquele período de Covid e tudo mais, não tinha lá tantas desvantagens. Agora é que se vê muito, porque é uma forma de segmentar o mercado. Exato. Mesmo no período Covid, quem não tinha internet não comprava nada. Está a perceber? Era uma desvantagem. Então, as empresas viram alguns lucros baixando, porque não estavam a atingir a todos, porque é isso que eu disse, o digital sempre afunila, segmenta o mercado, só vê quem tem internet. E nós, digo nós, porque nós somos marketeers, eu digo nós porque descobrimos que não é marketing digital. É comunicação de marketing na internet. Exatamente. O que as pessoas dizem marketing digital não, é comunicação, porque a internet sempre existiu. Então, levou-se a informação de marketing para o digital. Então, e temos lá o eSIM, que é a comunicação integrada de marketing na internet. Tá a perceber? Então, a internet ajudou e tem ajudado até hoje. Mas eu confio muito no marketing tradicional. Claro. Sim, o marketing tradicional é, como dizem, é a cena. É a cena. Só que a questão do marketing tradicional é que para alcançar um monte de gente e tudo mais, podes usar mais recursos e mais esforço e gastar mais tempo. Mas eficiente e eficaz é bastante. Só que a questão é a questão de recursos. No marketing digital, eu posso alcançar 1 milhão de pessoas com um vídeo curto, um investimento mediano ou mesmo baixo, alcançar bastante gente. Só que não vou alcançar a todos, porque existem aqueles seres humanos que ainda não estão digitalizados. Mas posso alcançar um bom nicho. E o nicho que eu for alcançar... há um pormenor também. No marketing digital, há limites de nicho, porque existem aqueles que não têm celular, não têm computador. Esse você não tem como alcançar. Não tem como. Não tem como. Mas no marketing mesmo tradicional, tu podes alcançar a todos. Mas, estamos a migrar para essa era. E dizem as pesquisas que até 2030, quem não tiver um negócio migrando para o marketing digital, ou já no marketing digital, pode-se considerar um negócio que será inexistente. Mas há que... Eu não concordo com facilidade com essas coisas. Porque o tradicional sempre vai existir. O marketing digital tem uma desvantagem. Você pode pensar que alcançou 10 mil pessoas. Porque ao ver um vídeo eu posso não ser alcançado. Pode não me dizer nada daquilo. O marketing tradicional tem aquela vantagem de você ter prova física. A prova física, a pessoa ver
E se manifestar. E se manifestar, você vai ver. São quantas pessoas que passam de um outdoor. Bastante. Sem olhar, às vezes. Há quem olha e não percebe nada. Mas você explicando e tudo mais, muda o sentido. Ok. E tem uma coisa, o marketing, a digitalização da informação tem uma desvantagem, que é a exclusão. Como assim? Não tenho internet se eu for excluso. Não consigo ver, tenho problemas de visão, não vejo nada. Está a perceber? Então, eu não sou cliente. Mas espera, por causa da visão no marketing digital. Vamos usar áudio. Vamos usar o áudio. Mas o áudio tem uma desvantagem. O áudio você só imagina. O que tem mais impacto nas pessoas é o visual. Porque a pessoa pode ver e puxar um entendimento. Enquanto quando você ouve, você precisa de explicação. Você precisa de muita explicação do que você ouviu. Então, ao ouvir, podemos dizer o seguinte: você pode não perceber, pode estar a falar de uma marca, você não viu, você fica, será que essa marca é de refrigerante? É de cerveja? Essa marca é de quê? É por isso que depois introduziu o braille para os com deficiência visual. E que tal um braille tecnológico? Não sei. Eu preciso dizer que tal. Então. Mas provavelmente está sendo nessa época. Não, mas voltando ao nosso assunto de pano, que é inteligência humana e inteligência artificial. Já dissemos muito bem, a inteligência artificial é aquela que reside no uso de plataformas digitais. Exatamente. É aquele que reside nas plataformas digitais. Esse que é um marketing. Desculpa, eu sou apaixonado pelo marketing. Mas olhando para essa evolução do ChatGPT que já é existente, a inteligência humana, como é que achas que os adolescentes ou os que estão a migrar para o ensino médio ou que estão a migrar para o ensino superior podem se beneficiar da inteligência artificial? Aqui sabemos muito bem que a internet tem muitas desvantagens, principalmente para os adolescentes. Mesmo nós que já passamos dessa fase, quando entra na internet tem anúncios. Exato. Alguns anúncios que nos levam a vídeos pornográficos. Infelizmente. Mesmo sendo criança, não há controle daquilo. É quase que impossível. Tá a perceber? Tem esse problema de sempre causa esse desconforto. Então existe, acho que tem segurança agora, mas não tem, mas nunca chega a ser 100% não é eficiente. É daí que tem aquilo que eu digo: se é para um adolescente usar a internet para pesquisas e tudo mais, que esteja na companhia de um adulto. Exato. Porque a internet tem muita coisa lá. Ele pode entrar para pesquisar e se desviar. Mas tem aquilo que chamam de Google Acadêmico. Ali, Google Acadêmico, ainda não vi um anúncio ali. Não sei, né? Ainda não vi um anúncio. Provavelmente não tem. Às vezes, acredito que outros problemas têm a ver com os aplicativos que nós baixamos. Tem um aplicativo aí. Aquele transferir aplicativos, transferir músicas que as pessoas usam muito. Xerite. Às vezes tem alguns anúncios ali. Sim. Tá a perceberem? Então, eles invadiram lá com aqueles anúncios. Tem mesmo Opera Mini. Tem alguns anúncios. Então, a internet não é lá tão segura, mas é aproveitável. Então, a forma que achas melhor para os adolescentes é estarem com um adulto. Sim, para fazer as pesquisas. Para fazer as pesquisas, mas só que nos dias que correm, uma criança de 10 anos já tem um telefone topo de gama. E isso, até 10 anos é muito. Temos que dizer que nos seus 5 anos, porque os pais são daqueles que tanto o pai, tanto a mãe trabalham.
ambos não estão em casa, deixam com babá, babá está a cuidar de casa, etc. Criança tem telefone. Para quê? Para não ficar tipo, papá, mamã, tem telefone. Telefone pede internet. Internet quer pesquisar o que quer. Estão a vir anúncios. Estão a vir merdas de comportamentos que os pais quando chegam ficam tipo, esse comportamento a vir de onde? Mas nem por isso eles têm tempo para cuidar da sua criança. E outro problema que nós temos é aquele de se eu não tive isto, meu filho deve ter. Exatamente. Se eu nessa idade não usei um telemóvel, não usei um computador, Ele deve ter. meu filho deve ter. É a globalização. Pô. Está a perceber? A própria globalização tem suas vantagens e desvantagens. Mas outra coisa é o nosso aproveitamento. Porque eu paro do princípio de que nenhum pai educa mal um filho. O filho é que aproveita mal a educação do pai. Porque um pai gozando das suas faculdades mentais não vai educar mal um filho. Exatamente. Não tem como. Gozando mesmo das suas faculdades mentais, não vais educar mal um filho. Só que a sociedade e a socialização acaba estragando algumas partes. As crianças, por exemplo, o que nós acompanhamos na televisão. Quando há quem diz que o jornalismo é o quarto poder. Ok. Sim, mas eu converto isso em dizer que a comunicação no seu todo é o quarto poder. Concordo. Sim, porque tanto o jornalismo, o marketing, relações públicas, eles têm poder de mudar a mentalidade. E o que acontece com a televisão? As nossas novelas, que nem são nossas, digo nossas porque nós já acompanhamos. A cultura brasileira é muito diferente da nossa. Tá a perceber? Então acabamos buscando o que está no Brasil para o nosso redor. O tratamento que um pai e uma filha, um filho no Brasil tem, na nossa cultura não é assim. Eu chamar minha mãe de tu, foi tu, mãe. Ei. Ou até de nome próprio. Tá a perceber? Então, eu depois não culpo isso. É um nível de relacionamento que eles têm. O nível de relacionamento que eles têm permite com que eles se tratem assim. E a cultura deles é assim. E não é nossa. E não é nossa. Por causa de questão de nós consumirmos o que não produzimos, nos tornamos aquilo que consumimos. O que acontece também? Há quem justifica dizendo que não tem tempo. Como assim? Vai trabalhar. Então deixa a criança nas novelas. Deixa a criança na televisão. Não tem tempo, vai deixar a criança na escolinha. O que acontece agora? O adolescente não sabe o que o pai gosta, só sabe o que o pai não gosta. Exatamente. Então o inverso do que o pai gosta é aquilo que não gosta, enquanto não é verdade. Não gostar de água gelada não quer dizer que eu gosto de água não gelada. Não é o inverso. Posso gostar de uma água morna. Essa teoria é terrível, pá. Dá pra perceber? Porque o que eu não gosto não é o inverso do que eu gosto. Posso não gostar de ar-condicionado, gostar de ventoinha. Exatamente. Não dizer que eu, como não gosto de ar-condicionado, tudo que faz um ar artificial aqui não gosto. Não. É outra coisa, então. Os pais não têm esse cuidado de conversar com os filhos. Quase que muitos não conhecem os seus E a globalização tem uma vantagem. Que é trazer esse relacionamento de pai e filho. Tá vendo? A vantagem, uma parte da globalização que não tem nenhuma culpa. A globalização trouxe essa aproximação de pai e filho. Com mais intimidade. Sim. Já existe conversa sem tabu entre pai e filho. Mas nos tempos remotos, você não conversava de preservativo com teu pai. Em nenhum momento. Mas hoje teu pai pode ir comprar preservativos e te dar. Dizer, filho, previna-se. Mas antigamente... Já agora, usem preservativo. Usem preservativo. Mas antigamente, o teu pai te dizia não faça sexo.
Está a perceber? Yeah. Então aqui também voltamos na religião quando diz sexo depois do casamento. Eu às vezes olho aquilo como uma forma de conduzir a sociedade. Para mim, às vezes a religião é uma conduta para a sociedade. Desculpe os amadores da Bíblia. Às vezes eu olho a Bíblia como um código de conduta. É que nem a Constituição da República, Código Civil, Código Penal. Está a perceber? Então, quando diz não faça sexo antes do casamento, às vezes é para não ter crianças sem pai na rua. Claramente. Podemos olhar nessa vertente, não ter uma criança que os pais são separados. Porque às vezes uma criança quer-se melhor quando está entre o pai e a mãe. Tem essas particularidades que eu às vezes olho, mas há quem diz que eu estou a olhar mal a Bíblia. Não, é por isso que eu peço desculpas desde então. Exatamente. Desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa. Dá a perceber? Tem essas coisas. Então, a globalização não é lá tão culpada, porque a globalização trouxe algumas coisas boas. Mas no teu analisar, o que é maior, o negativo ou o positivo? É que tem uma coisa também. Nós só vimos as consequências, não vimos o problema. Nós só vimos o que culminou com a globalização, não vimos o processo. Às vezes há uns termos que não me ocorrem agora, ainda a aculturação, essas coisas, não viemos para discutir isso hoje. Vamos discutir com mais devagar. Está a perceber? Então, há uma coisa que acontece, aquele processo, porque para mim a globalização não é de hoje. Sim. É de lá, dos índios, quando vieram a Moçambique, essas todas as coisas, expansão europeia, só agora com a tecnologia as coisas já foram se expandindo. Os livros, se formos a recuar, a ler os manuais da primeira, segunda e terceira classe, tem erros lá. Mas agora os erros são mais visíveis por causa do quê? Da tecnologia. A pessoa tirou uma foto, postou, tirou uma foto, depois todos vimos. Exatamente. Mas só que agora os erros são gritantes. E os erros são gritantes agora. Que às vezes eu até dizia aquilo é propositado. Mas com que intuito, mais ou menos? Epá, merece uma investigação. Eu não posso falar coisas que eu não saiba. Eu não gosto de falar coisas que não investiguei, não apurei os fatos. É por isso que eu disse, eu pensei que fosse... Aquilo é sabotagem, então sabotar a educação. Dá para perceber? Então, voltando todos nós, humanamente falando, somos inteligentes. Já temos uma inteligência natural, que às vezes ela só precisa ser moldada. Está a ver uma madeira, para essa madeira transformar-se nessa mesa, houve transformação. Exatamente. É essa inteligência natural que nós já temos, mas precisa de ser moldada. Porque comparando alguém que vive no campo, que não conhece livro, que não lê, não é que não tenha inteligência. Usa inteligência para outra coisa. Sim, usa para outras coisas. Então, é aquilo que eu disse anteriormente, que ninguém é inteligente mais que o outro. Só existem pessoas com uma capacidade de retenção e absorção de conhecimento com rapidez. Exatamente. Fica esse ponto até. Vocês, adolescentes que dizem, eu não tenho nada para empreender, sou burro, não tenho capacidade. Porque fulano, cigrano, que está a fazer aquilo é maninho inteligente ou coisa parecida. Tem alguma coisa que você sabe fazer melhor que aquele tipo que tu podes fazer para criar o teu empreendimento, o teu império. É só analisar bem o que é que sabes fazer, o que é que gostas de fazer. E não só, no domingo quando eu estava na igreja, o pastor te deu um exemplo. Ele é um pouco baixinho e chamou alguém um pouco alto. Disse, tanto esse alto como eu baixinho precisamos um do outro. Eu estou mais perto do chão e ele está mais perto do teto. Quando ele precisar de uma coisa aqui embaixo, eu tenho mais flexibilidade de apanhar do que ele que é mais alto. Se eu quiser colocar uma lâmpada, ele que tem mais flexibilidade de colocar a lâmpada. Então, devemos unir as nossas diferenças, porque há um colega que... o Cândido, não sei, a live não continua ali, eu ia citar o Cândido, ele estaria a ver a live que ele dizia uma coisa, quando eu estudava com ele na escola de jornalismo, uma coisa interessante. A diferença é a coisa mais bela da natureza. Imagina se todos fôssemos iguais. Não teria piada, mano. Não teria piada. Então, agora, tenho aprendido que devemos unir as nossas diferenças para alcançar um objetivo em comum. Porque
nós, por exemplo, hoje, temos um objetivo em comum. Somos diferentes. Estamos aqui a gravar para alcance de uma mesma coisa. Exatamente. Mas somos diferentes da forma que eu abordo os assuntos e como você aborda. Por isso é que eu não tenho como fazer o programa sem ter um convidado que seja diferente de mim. Para pegar outra perspectiva, para fazer chegar outras perspectivas de adolescentes diferentes de mim. Simples quanto isso. Tá a perceber? Então devemos saber usar essas nossas diferenças. Exato. E as nossas diferenças não podem impedir com que nós alcancemos nossos objetivos. É que nem numa empresa. As pessoas são diferentes. Há quem está no RH, quem está lá, mas o objetivo é angariar lucros para a empresa. Exatamente, o objetivo é mesmo. Sim, É o que se diz que quando as pessoas estão lá a trabalhar e não sabem o objetivo comum, a coisa... É por isso que as nossas diferenças devem gerar sinergia. Não discórdia toda hora. Para definir sinergia para alguns tipos que não sabem, senão vão usar muito o Google, vão sair da live aqui. O que é sinergia? Bem. Sinergia é uma... posso dizer, uma força conectada, tá vendo? Mesma intensidade, estar conectado, em sintonia, tá a perceber? Uma sinergia é uma conexão, tá a perceber? Algo sinérgico, nós estarmos conectados. Por exemplo, há quem diz junção de forças. É só ver as formigas. As formigas quase sempre que estão na mesma vibe. Mas são todas diferentes, cada um com as mais compridas que a outra, mas estão na mesma vibe. O objetivo é que estão ali a se fazer ao mesmo tempo. É algo top. Tá a perceber? Aqui haver sinergia. Sinergia é junção de forças. Coisas andarem ao mesmo ritmo. Como é que pode-se usar a inteligência artificial conciliando com a inteligência humana para estudos ou empreender mesmo? É o que vinhamos dizendo anteriormente. Que para usar a inteligência artificial, você primeiro tem que saber usar. É a primeira coisa. Porque a inteligência artificial sem o humano não é nada. Exatamente. Ela precisa de um humano inteligente para poder usar. Há muitos que não sabem usar ChatGPT, por exemplo. Às vezes, e nós estamos a errar agora, é preciso ter conhecimento. Exato, muito importante. Não inteligência, conhecimento. Qual é a diferença exatamente? O conhecimento é adquirido, a inteligência é nata. É o que vínhamos dizendo, que todos nós temos uma inteligência natural. Ok, para os trabalhos acadêmicos de querer encontrar a tua pessoa, mas como é que fazem para te contactar? Pode deixar o seu Facebook, o seu contacto pessoal, se quiseres, caso não. Não, eu digo o seguinte, eu sou assessor acadêmico e agora estou numa nova área que é direção acadêmica. Porque aqui não tem direção acadêmica, só estuda por estudar. E não tira proveito do que estudou. Temos muitos licenciados desempregados. É de repetir, em Moçambique não há emprego, mas há trabalho. As pessoas só querem emprego, não querem trabalhar. Há uma necessidade de querer trabalhar. As pessoas devem trabalhar, não procurar emprego, procurar trabalho. Porque se você... Vou repetir, há vestígios de quem estudou, mano. Quem estudou tem vestígios, pode fazer alguma coisa. Então, quem quiser falar comigo para essa direção acadêmica que estou a referir, pode mandar-me uma mensagem no meu Facebook, Jeremias Edrício Pedro Inguan. Jeremias Edrício Pedro Inguan. Vou deixar ficar, a produção vai deixar ficar. Jeremias Edrício Pedro Inguan. O contacto é... Tens mesmo? Não, posso deixar o contacto. O meu contacto é o 84 92 40 586. Mais uma vez? 84 92 40 586. Então, foi um prazer ter aqui Jeremias.
estou feliz. Não esqueçam de compartilhar. Quem sou eu? Um jovem comum tentando ajudar as pessoas comuns. Este aqui é o meu programa, o meu braço direito, ou seja, o seu braço direito. Servimos de seu guia adolescente para vocês que estão para entrar no ensino médio, estão no ensino médio ou pretendem migrar para o ensino superior. Então compartilhe este programa, comente, bote o seu like, dê o seu parecer e não esqueça que este conteúdo é gratuito, então aproveita enquanto permanecer gratuito. Então, a seguir, fiquem ligados, é nóis!